Boa tarde, gente. Vou compartilhar a tela. A minha tela só tá pegando inteira, então vai compartilhar inteira. Se der algum problema, vocês avisam. E é isto. Calma. Na verdade, não. Tô conseguindo compartilhar agora a do PowerPoint só. Então, vou compartilhar. Opa, dei spoilers. Acontece, spoilers acontecem. Então, gente. Estamos aqui no Tech Center. Esse é o primeiro treinamento da trilha de HTML e CSS. Qualquer coisa, se vocês tiverem uma dúvida, podem mandar no Random. Não tem como levantar a mão aqui, então é mais complicado. Então vocês podem mandar no Random que qualquer coisa. E me marquem que qualquer coisa eu falo. E é isso. Quem vai dar o treinamento vai ser eu e Gabriel Mello. Sofia Mello e Gabriel Mello. Eu sou estudante de Ciência da Computação na UFPE. Eu sou do CIT, desenvolvedora no CIT atualmente. E Gabriel, quer falar um pouco sobre tu, quem tu é? Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriel Mello. Eu atualmente estou estudando SI no Centro de Informática também. E eu sou desenvolvedor também no CIT. E eu estou bem animado para dar esse treinamento para vocês. Também estou. Então, começando. O que a gente vai fazer? Como a gente vai rodar esse código? A gente vai usar o editor de texto, que ele é multiplataforma. E ele é como se fosse um editor de texto do seu computador. Só que ele é diferente, porque ele é para o desenvolvimento. Então, ele vai ter várias ferramentas que podem ajudar nesse desenvolvimento. Extensões que podem ajudar um pouco, por exemplo, a eu e Gabriel mexer no código junto. Então, ele ajuda muito a todo esse desenvolvimento de forma mais fácil. E ele dá suporte a diversas linguagens. O que isso quer dizer? Que agora, hoje, a gente vai mostrar um pouco para vocês de HTML e CSS. Mas se vocês conhecem um pouco de programação e desse mundo, ele pega Python, pega C, C++. E de maneira muito boa, porque ele já tem um suporte. Porque tem outras IDEs e editores de texto que pegam também. E multiplataforma quer dizer que ele pega em vários lugares. Então, se você tem um Mac, se você tem o sistema operacional Ubuntu ou Windows, ele pega em todos. Então, isso é muito bom, porque fica global, digamos assim. Uma palavra boa para explicar ele. Gente, se o número de capacidade de pessoas passar, me avisem que eu desligo minha câmera. E aí, o que é a linguagem, o que é o web? Como funciona o web? Basicamente, ele usa HTML e CSS, que são duas linguagens que não são de programação, que eu vou explicar isso um pouco mais na frente, para estruturar sites. E esses sites, eles são meio que colocados de alguma maneira na internet, que são servidores, que são computadores, na verdade, que eles estão colocando. Por exemplo, você pode fazer um site, você faz um site e você quer colocar esse site no ar para qualquer pessoa usar, se você quiser. E você pode fazer isso no seu próprio computador. Só que você teria que deixar o computador ligado todo o tempo. E aí não seria possível. Então, para isso existem os servidores. Mas isso não vem ao caso. O que vem ao caso hoje é o HTML, CSS e o JavaScript. O HTML é basicamente para você colocar as coisas na tela. O CSS é para deixar mais bonitinho. E o JavaScript é para ajeitar a parte funcional do código, digamos assim. De tipo, clicar e acontecer alguma coisa mais estranha, digamos assim, no site. A gente vai explicar tudo por cima, mas basicamente hoje não vamos explicar JavaScript, porque vai ter um treinamento depois, que eu acho que vai ser Scala que vai dar, espero que vocês vão, que vai ser na trilha de Dev também. Hoje a gente vai explicar mais sobre HTML e CSS. Alguém quer fazer uma pergunta? Não? Tá certo. Então, HTML, o que é? Basicamente é uma linguagem de marcação. Ele não é uma linguagem de programação. Eu não sei se vocês que já tiveram contato com programação, mas basicamente eles têm as linguagens de programação, tem comandos como, por exemplo, faça isso, se algo acontecer, faça isso, enquanto algo acontecer, faça isso. E o HTML não, ele usa tags que vão ajudar você a estruturar o código, por exemplo. Vai ter um título, aí vai ter uma tag, que é basicamente isso aqui, que vocês estão vendo, mas a gente vai mostrar, então, se vocês não estiverem entendendo ainda, relaxem. E essa tag vai mostrar cada elemento do site. E aí, por exemplo, você quer uma descrição, você quer um texto. E a estrutura básica... Antes de mostrar a estrutura básica, eu quero mostrar pra vocês mais ou menos isso que eu tô falando. Esse aqui foi o primeiro site feito no mundo. E vocês estão vendo aqui que, por exemplo, o texto tem um texto. E isso é uma tag. Isso é o que chamam de tag. Aí tem... Eu vou explicar o que é cada uma, mas basicamente só para vocês entenderem como é
essa estrutura de marcação, que é só de mostrar coisas na tela. Vou voltar aqui. E aí começa a estrutura básica. Ele tem cabeça, que é o head, e o body. Na cabeça vocês podem fazer uma alusão, assim, mais ou menos, com um ser humano. Na cabeça é quando a gente pensa e é onde faz as configurações. Mas quem faz as coisas de fato é o nosso corpo, e é o body. O que coloca de fato as coisas no site é o body. Então, para vocês entenderem a estrutura básica de HTML, é apertar F12, que foi aquilo que eu fiz aqui, e aí vocês conseguem ver. Caso vocês queiram fazer aí, vocês abrem qualquer site pega, você aperta F12 e aparece. E aí você bota em elementos que vai mostrar. O head, que não mostra as configurações aqui, provavelmente nem tinha na época, porque esse foi o primeiro site feito, então foi realmente só HTML. Então, provável que não tenha as configurações. Mas o body, que é onde faz as coisas de fato e mostra as coisas, como vocês estão vendo aqui. O H1, o P, que são o quê? Vocês se perguntam. Aí é aqui que vem. O que são cada uma dessas tags? O H1, ele é o título. Então, sempre que você quiser botar um título muito grande, principal, você usa o H1. E aí tem os títulos secundários, que são o H2, um título que vem depois do H2 ou H3. Mas esses são mais para diferenciar quem está lendo o código e entender o código. Porque você pode estruturar eles para o H1 classificado também que você quiser. Mas, em resumo, isso é o título. E é um parágrafo, então é qualquer outro texto que você quiser colocar. A é um link. Div é uma caixa. O link seria no fato tipo, de você clicar e ir para outro lugar. Por exemplo, se eu clicar aqui em introdução, ele vai em introdução. É como se fosse um link para essa página. Vocês estão vendo aqui? Agora eu vou ter que passar para onde tá. E a div é uma caixa. Eu vou explicar isso melhor, mas eu vou passar por enquanto para os outros. O L é como se fosse uma lista de objetos. Por exemplo, você quer colocar esses 4 objetos aqui nessa linha. E aí você pode fazer uma lista que vai colocar esses 4 objetos. E LI é o que fica dentro da lista, do L. É o item da lista. List item. É porque geralmente tudo é em inglês, né? List item e... não lembro o que isso quer dizer. Mas o que importa aqui é a parte de fora da lista. E aí tem a tag de imagem também, que é onde você consegue colocar as imagens. E, por exemplo, se eu quiser colocar essa imagem de fundo, por exemplo, eu botaria a tag image. E é aqui só para mostrar. Nessa época, não sei se tinha tag imagem, mas dá pra ver a lista que você bota por fora. E aí dentro disso você bota cada LI, que é um elemento da lista. E bota links dentro também. E aí você pode clicar e ele leva pra algum lugar. Que eu não sei que lugar é. Tá, eu fiquei com medo agora. Volta. Mas enfim. E aí, Gabriel, tu tem o Replit porque eu não tinha pego o site. E aí eu não vou conseguir mostrar. Tenho sim. Deixa eu te mandar o link. Alguém tem alguma dúvida agora do que é HTML? Eu posso ter ido rápido. Pode perguntar enquanto o Gabriel me manda. Mandei. Ninguém. Tá. Então, gente. Esse aí é o site que a gente vai tentar fazer hoje com vocês. E a gente vai fazer no Visual Studio Code. Só que foi o que eu expliquei no início, que não sei se estava todo mundo aqui, mas é basicamente uma ferramenta de editor de texto. Uma ferramenta para você editar textos, só que ele é voltado para o desenvolvimento. Então é mais uma ferramenta de editor que ajuda você a desenvolver. Não sei se eu expliquei tão bem assim, mas qualquer coisa podem perguntar. E aí, eu vou tentar desenvolver mais ou menos esse site para vocês. E aí eu vou abrir aqui já todas as configurações do HTML. E primeiro, aqui tá o VS Code, o Visual Studio, que eu tinha mostrado antes como era. E dá pra você fazer várias coisas nele. Alguém vai falar? Amiga. Fala. A gente tá vendo ainda o Chrome. Ah, tá. Eu vou compartilhar. Olha, agora apareceu o Visual Studio. Vocês estão conseguindo ver? Mas eu queria compartilhar a tela inteira, calma. Porque eu quero que vocês consigam ver o site. Massa. E aí, como a gente faria esse site, considerando essa lógica de tags e
Primeiro eu vou explicar aqui. O doctype HTML é só para dizer que isso vai ser um HTML e ele tem que ter a tag HTML sempre fora para mostrar que tudo isso vai ser um HTML. Aqui a gente diz a linguagem, que é inglês. O meta-chasset, isso aqui são tudo configurações, então vocês não precisam saber. Geralmente as pessoas só colocam as configurações e já conseguem mexer. Porque aqui é a cabeça, lembra que eu falei? Deixa eu só separar para vocês verem. A cabeça, o corpo. E aí, o meta, eu sei que isso aqui é para você poder escrever com o alfabético ocidental, com, por exemplo, cedilha. Ocidental não, porque nem todos têm, mas com cedilha e acento e pegar tudo no HTML. Porque, por exemplo, dependendo, você vai precisar usar outro alfabeto. Por exemplo, se você estiver fazendo um site para a Ásia e você precisa botar outros caracteres e aí você vai precisar colocar outra coisa na configuração, provavelmente. Esses dois aqui, eu não sei também. Eu sei que um é para ver a compatibilidade em todos os navegadores e o versionamento, porque o HTML tem várias versões, e outro é para ver o tamanho do zoom. Mas, enfim, não é algo que é válido quando você vai começar a codar, quando você vai começar a desenvolver. Saber. O que é importante é saber que aqui ficam as configurações. Talvez você precise colocar uma nova, tipo, o título do site fica aqui, que é uma configuração externa, e é o que vai ficar escrito aqui em cima, por exemplo. E aí eu coloco site Tech Center. Eita, pronto. E aí esse seria o título. E existem duas maneiras de você abrir. A primeira, você pode abrir direto o index. Eu vou voltar aqui para vocês verem, por exemplo. Vou pegar um H1, que é uma tag para colocar um título. E colocar um título aqui. H1. Olá! E aí eu vou conseguir abrir ele. Eu não quero abrir Clave Server, eu queria abrir normalmente. Open with Text Editor, não. Se eu clicar 2 vezes, vai? Não. Vou abrir aqui então, calma. Tech Center, eu clico 2 vezes e vai abrir o site. E aí assim você consegue já rodar e consegue ver o que está escrito no seu site. É tipo bem fácil de início para você fazer de fato o HTML e você consegue escrever qualquer coisa. Ou tem uma extensão, que extensões no Visual Studio basicamente são maneiras de lhe ajudar a programar e você pode baixar. Por exemplo, Gabriel está aqui. Vocês estão vendo aqui, Gabriel Mello. Tu consegue escrever alguma coisa, Gabriel? Oi. Ele escreveu oi. Com a extensão que se chama Visual... Share, alguma coisa Share. Calma, qual é o nome? Não lembro. Live Share, pronto. E aí isso faz com que ele possa estar no mesmo lugar que eu. E tem uma outra, que é o Live Server, que basicamente faz com que eu consiga rodar o código e eu não preciso ficar abrindo e fechando toda vez o site para ver se as coisas mudaram, porque ele vai mudando sozinho. Eu retirei o H1. Para vocês terem uma ideia, eu retirei o H1 e aqui continuou, porque ele não tá rodando no mesmo tempo que eu vou mudando as coisas. E eu teria que fechar e abrir de novo, então dar um refresh na página. E esse Live Server não, ele ajuda bastante a você ir codando já vendo o que tá acontecendo. Eu salvo e já apareceu, tá vendo? Então é isso, de início. E agora para vocês saberem como a gente faria mais ou menos esse site. Isso aqui é um título, certo? E aí de início eu vou pensar, oi, abriu errado, ops. Eu vou desligar minha câmera. Só porque tá entrando muita gente, aí nunca se sabe. Porque tem um limite de 25 pessoas, eu acho, quando a câmera tá ligada. Mas enfim. E aí tem o título, brownie de chocolate. A gente vai fazer uma receita. E aí eu tenho que colocar o título no site. Brownie de chocolate. Quando eu salvar, vai aparecer aqui já o título. Ou lembrando, vocês podem abrir o index HTML e tipo dar refresh que aparece de volta. Alguém aí saberia dizer, por exemplo, que tag a gente colocaria essa imagem? Se alguém quiser dizer. Eu vou abrir as tags, né? Porque vocês não estão vendo. Mais um spam. IMG. Boa. Obrigada. Não sei quem falou, mas obrigada
A pessoa que falou. Exatamente isso, a gente vai botar a tag MG. Só que aí, onde ficaria, tipo, só colocar a tag não mostraria nada. E como a gente acha, por exemplo, essa imagem? O que a gente vai ter que fazer é salvar essa imagem. E aí... Deixa eu abrir a imagem nova guia. Pronto. Abri essa imagem. E aí eu vou salvar ela como Brownie. Eu posso salvar diretamente dentro da pasta que eu criei, porque aquilo é uma pasta que eu abri com o nome Tech Center. Vocês estão vendo todas as minhas pastas agora, por favor, não me xingue. Eu nem lembro onde eu salvei a página. Ah, tá aqui. Pronto. E aí, quando eu salvar aqui dentro, eu acho que no VS Code já vai aparecer ela aqui. Brownie PNG, vocês estão vendo? E aí eu posso colocar ela. E aí agora é a pergunta, como eu coloco essa imagem do nada, ela vai aparecer. Existe um parâmetro que você coloca, eu acho que é esse o nome, que é o source, que é onde ele vai pesquisar essa imagem. E aí você pode colocar, olha, aqui o VS Code é muito bom por causa disso, ele já dá o exemplo do que pode ser colocado. Se eu coloco Brownie PNG aqui, cadê o site? Pronto, apareceu a imagem já do Brownie e eu consegui. E isso funciona para a imagem na internet, por exemplo, vou pesquisar aqui, Brownie. Ô, Sofia, uma pergunta. Manda. Essa imagem tem que estar dentro da pasta do projeto? Tem que estar. Pode estar em outro lugar, mas você teria que meio que ir passeando, digamos assim, no seu computador. E aí, se você quiser colocar essa pasta em algum lugar, porque a gente vai ter um treinamento de GitHub depois para vocês entenderem, mas, por exemplo, você quer guardar todos esses arquivos no Drive. E aí, o seu brownie.png, ele tá na sua área de trabalho. Você não vai colocar todo o seu computador no Drive, então o brownie.png vai se perder. E outra vez que a pessoa pegar esses conteúdos do Drive que você colocou, por exemplo, você não vai ter essa foto mais, porque essa foto não estava dentro da pasta. Então, isso tá dentro da pasta é o que faz, por exemplo, você poder colocar em outros lugares, porque essa pasta é o que tem tudo sobre esse site. Deu para entender? Entendi, valeu. Nada. E aí, eu posso pegar uma imagem aleatória da internet, abrir imagem em uma nova guia. Nossa, que enorme a URL. E colocar aqui. E aí eu acho que vai pegar. Quando a URL é muito grande, pois é, eu fico com medo, porque eu não sei se pega ou não. Deixa eu ver outra URL mais fácil. Nossa, tudo é a mesma imagem, então vamos ver se pega com a mesma imagem. Eu boto dentro do source. E salvo. Pronto, apareceu. Vou deixar até esse então pra vocês verem que os dois pegam. E aí, o ideal geralmente... Não, eu não vou deixar esse não, vou deixar outro mesmo. Porque o ideal é que você tenha as imagens prontas, porque senão, por exemplo, se a pessoa excluir essa imagem da internet, você nunca mais vai poder usar e seu site vai ficar sem essa imagem porque você está usando um URL que não existe. Então, o interessante é que você guarde realmente no seu projeto para ele ficar lá bem guardado. Mas aí, continuando. Eita, aqui achei. Eu tinha até pensado em explicar as caixinhas, mas eu vou explicar a vocês. Agora, sobre as caixinhas, que eu não tinha falado, que é o div. O div, basicamente, é uma caixa que subdivide o site em áreas, digamos. Vocês estão vendo essa caixinha que eu tô fazendo? Essa azulzinha. Pronto. E aí, basicamente, você pode dividir... Eita, eu acabei mexendo no slide. Você pode dividir, por exemplo, isso aqui vai ser uma caixa onde guarda todos os quadrados que estão em cima. E essa aqui vai ser outra caixa que guarda todos os quadrados que estão embaixo. E aí, cada quadrado desses também vai ser uma caixa que você pode estilizar essa caixa do jeito que quiser, que é quando o Gabriel vai falar sobre CSS. E aí, basicamente, eu posso colocar as coisas dentro de caixas. E aí, eu vou abrir o site aqui, eu acho que é esse. Não, eu sempre me confundo. E aí, se você for pensar, qual é a caixa aqui? Eu acho que esse título era pra estar no meio, né, Gabi? Gabriel. Tá aí?
Tô sim. Esse título era pra estar no meio mesmo. Foi que não deu tempo da gente estar colocando centralizado. Massa. Digamos que o título estivesse no meio. A gente poderia dividir em quantas caixas a gente quisesse. Por exemplo, a gente poderia colocar uma caixa só com as coisas do meio e uma caixa fora só deixando rosa. Eu não sei se dá pra ver, mas é um rosa bem clarinho. E aí seria basicamente assim, botar essa div, que é uma caixa, que seria a caixa rosa. Você poderia colocar essa cor no body também, mas eu acho que não é... Assim, depende. Mas digamos que seja o div e seja a caixa rosa. E aí você coloca o div como a caixa rosa. Dá pra entender isso de caixa, gente, só pra saber se ficou confuso. Eu ainda vou ficar explicando mais, mas por exemplo, tem essa caixa rosa que vai ser a de fora. E a de dentro eu vou fazer uma caixa com todos esses componentes aqui, pra guardar tudo que tá no meio. E aí vira outra caixa. Ou tá muito confuso esse abstração de caixas? Sofia, eu tenho uma dúvida. Se o título Browning tivesse nessa caixa no div, ela estaria centralizada? Eu não sei se eu entendi bem. Estaria. O problema aqui foi porque a gente fez de outra maneira. Mas basicamente, se a gente tivesse feito o site da maneira certa, o título estaria aqui e ele estaria dentro dessa caixa. Eu já tô fazendo dentro da caixa pra gente não cometer o mesmo erro, porque pensando no futuro assim ficaria mais fácil, entendeu? E aí era pro título estar aqui no meio. Porque aí a caixa já ficaria toda dentro. Eita. Sem querer eu pesquisei brown de chocolate. Aí continuando. E aí seria a caixa rosa e a outra caixa que seriam com as coisas dentro. Por enquanto fica estranho porque é algo bem abstrato. Mas é porque vocês vão ver que no futuro, quando a gente for usar o CSS, que Gabriel vai pegar esse código e ele vai ajeitar mais ou menos, ele vai ver que tipo, essa divisão de caixas foram necessárias porque agora a gente vai poder colocar um tamanho exato ou colocar elas centralizadas e isso vai ajudar muito a estilizar, entenderam? E aí, por exemplo, aqui, se vocês verem, tem um link e tem o brownie. E aí isso aqui é como se fosse uma caixa onde botam um link do lado do brownie. E aí vocês fazem uma caixa para guardar o link e a imagem. E o título já não tá dentro dessa caixa. Porque, por exemplo, as caixas, é muito comum elas só guardarem coisas ou verticais ou horizontais. E aí, se o título tivesse aqui, vocês notam que ia ficar, por exemplo... Calma, deixa eu fazer aquilo que eu fiz só pra entender. Se o título tivesse aqui em cima, ia ficar como se fosse um triângulo. Com um brownie aqui, uma imagem aqui e o link aqui. E aí ia ficar um triângulo que geralmente não é o ideal. Por isso que a gente divide em caixas assim. Mas isso vai da pessoa, porque, por exemplo, vocês podiam não fazer essas caixas e dar mais trabalho de outras maneiras e menos trabalho de alguma outra. Mas, basicamente, vocês botam agora na caixa. Fazem uma caixa e botam a imagem e o link. E aí eu vou mostrar as tags aqui, que é o A. O link é o A. E aí você vai se perguntar de novo, só o A não vai ter nenhum link. Como que eu vou colocar o link aqui? Deixa eu só botar aqui para vocês verem lá. Para vocês colocarem um link, vocês fazem uma referenciação. E aí, o parâmetro que usa é o href. E aí, vocês poderiam colocar o brownie também, mas não faria sentido, porque o brownie não é um link que dá para ser aberto. E aí a gente pode vir aqui no link, abrir ele, que dá um link no YouTube e copiar. E colocar esse link dentro da tag do href. E aí eu vou salvar e vou testar pra ver se tá pegando. Eita, eu não escrevi nada dentro do link. O link você vai ter que escrever, por exemplo, ou colocar alguma coisa dentro do que vai ser clicado. Por exemplo, link. E aí você pode clicar no link que ele leva pro canal. Mas eu acho que dá pra colocar qualquer coisa. Eu vou fazer um teste. A gente não vai fazer assim. Mas eu vou tentar botar a imagem aqui dentro.
E aí, quando você clicar na imagem, ela lhe leva. Então, você pode fazer várias coisas com esse link. Você pode colocar o que você quiser dentro. Que quando você clicar, vai levar para o link do Ahref. Deu para entender essa parte? Se alguém tiver uma dúvida, fala. Nenhuma dúvida? Massa. E aí, agora só faltam 2 caixas, se vocês olharem. Essas aqui. Porque imaginem que tem caixas. Ai, meu Deus. Não dá pra mexer. Tem essa caixa inicial. E tem essas 2 caixas. Mas se vocês olharem, é como se fossem 3 caixas. Todas verticais. E aí você não precisa fazer uma caixa para englobar só esses 2. Você pode literalmente fazer uma caixa que englobe essas 3 caixas aqui. Vai ter essa caixa e essa caixa. E aí a caixa maior que eu tinha feito antes, ela já engloba essas 3. Então isso facilitou a vida de vocês agora, porque você não vai precisar, por exemplo, fazer uma caixa assim. Mas esse tipo de caixas, eu tô falando assim porque é a minha maneira de pensar, por exemplo, essa caixa. Eu gosto dessa caixa assim, eu quero essa caixa assim. Mas vocês podem colocar do jeito que quiser e vocês podem não colocar nenhuma caixa. Tem gente que faz o site com margem, mas isso são boas práticas. Então as caixas ajudam a gente a ter uma visualização melhor. E nesse caso aqui, por exemplo, se vocês forem olhar essa caixa, no futuro, isso aqui não é uma imagem, isso aqui é tudo que a gente faz no próprio CSS. Então, é necessário, essa parte aqui, por exemplo, é obrigatório que seja uma caixa. Não sei se eu tô repetindo muito a palavra caixa, porque eu quero deixar bem forte na cabeça de vocês, para vocês entenderem o conceito dessa div, porque o nome é div. Então, caso não entendam, caso estejam confusos, eu repito algo sobre as caixas. Mas eu vou agora fazer a caixa de ingredientes. E aí eu faço a caixinha, que ela vai ficar depois dessa caixa aqui, vocês lembram, né? Que eu acabei de fazer essa caixa. E aí a de ingredientes fica logo abaixo dela. E aí ela vai ter um título também, só que ela não vai ser mais o título principal. E aí a gente pode usar esse H2 aqui como título ingredientes. E aí eu coloco aqui H2 ingredientes. E vocês estão vendo agora que tem uma coisa mais extrema, uma coisa nova, que se você for olhar naquele site, já tinha, e que eu tinha mostrado, que era uma lista. Então agora a gente pode fazer uma lista. Uma lista para mostrar todos os ingredientes que vão ter na receita. Inclusive a gente aqui tá pela metade dos ingredientes. Mas eu vou pegar o das receitas originais, que a gente já tinha feito esse código antes. E aí os ingredientes... Calma, deixa eu só falar pra vocês verem como tá ficando, né? E aí tá vendo que tem um título um pouquinho menor, porque ele não é o principal. Vocês estão vendo que tá ficando feio, né? Mas isso aqui a gente vai resolver depois do CSS. E aí que Gabriel vai mostrar um pouco. Por enquanto estamos andando. Se não estiver dando pra entender, avisem também. Porque eu reexplico qualquer coisa. E aí... Sim. Agora vamos fazer a lista. Fora da lista, lembra que fica o L. Então a gente bota o L aqui fora. E cada elemento é um list item. Um item da lista. E aí a gente bota um LI. Coloca o list item. Que vai ser... Um é 250 gramas de chocolate meio amargo. Coloca 250 gramas de chocolate amargo. E aí, quando aparecer, ele já vai aparecer daquele mesmo jeito, porque isso é uma estilização que o próprio HTML faz, de colocar o pontinho. Deixa essa imagem do branco. E aí, a gente já, se vocês verem, já tá tomando uma forma. Não uma forma igual, porque tem muitas coisas diferentes, cores. Mas em questão dos elementos da página, digamos, as partes de texto, de imagem, já estão aparecendo. Porque é isso que o HTML faz em si. E aí a gente bota o outro elemento da lista,
que é 250 gramas de manteiga. Eu vou salvar e já vai aparecer aqui, 250 gramas de manteiga. Tem mais outros... Meu Deus, são muitos ingredientes, gente. Tem 200 gramas de açúcar. E aí a gente coloca 200 gramas de açúcar. Se alguém não tiver entendido lista... Opa, fala. Não, amiga, eu só ia dizer pra, tipo, não precisa nem colocar todos os ingredientes, sabe? Coloca só... Tá certo. Então vamos de 3 ingredientes, porque o nosso brownie é diferenciado. Ele só vai eu ter posso chocolate dar e uma água. dica? Oi, manda. Tu escreve LI, bota o símbolo de multiplicação e coloca a quantidade de vezes que tu quer que repita. Aí, tipo, tu bota vezes 3, vai aparecer 3 LI. Vezes Assim? 5, vai aparecer 5. Aperta agora a quantidade de vezes. Chique. Boa. Olha, foi boa que a pessoa aqui... Não sei quem foi que falou isso. Não sei quem tá vendo aí, mas aí a gente já sabe porque o VS Code é tão bom, né? Ele tem também essas... Qual é o nome? Maneiras de facilitar a sua vida quando você tá codando. E você não precisa codar tudo na mão. E é muito mais útil. Então, obrigado. Eu não sei quem falou, mas obrigado a pessoa que falou por me ajudar. E aí, agora na outra caixinha, a gente faz a mesma coisa, se vocês verem o modo de preparo. E aí vai ter que ser outra caixinha igual. E aí quando essa caixinha fechar, você faz o div. Opa, eu fechei. Eu não fechei alguma caixa? Não, tudo certo. E aí eu faço uma outra caixa igual. Onde ela vai guardar o modo de preparo. E aí, o título vai ser igual a ingredientes. Eu copio e colo porque eu fico com preguiça algumas vezes, mas se vocês quiserem fazer tudo na mão, ou usar o que ele falou, que é uma maneira de facilitar a sua vida, para você não precisar escrever as tags. Você pode botar o H2 e o vezes, que vem 5H2. Então... Mas eu prefiro escrever na mão ou copiar e colar. Copiar e colar. Pra quem não sabe, pesquisar e copiar e colar é uma coisa que muitos devs fazem. Não é o ideal, mas ajuda você a entender. Tipo, você copia, você entende, você reescreve pra sua maneira. E aí, qualquer dúvida que tem, dá pra pesquisar na internet, porque fica muito mais fácil. Mas sim. E aí, continuando agora. Esse não é ingredientes, é modo de preparo. E aí já vai ter outra caixinha aqui. Vocês não vão conseguir ver as caixinhas, mas depois eu vou inspecionar. Que é aquele F12 que eu mostrei. Vou botar até o L vezes 2 pra mostrar pra vocês. E aí você pode usar o... Ctrl V. Pega esse. Pega o outro modo de preparo. O nosso brownie é diferenciado, como eu falei, só tem 3 ingredientes e a gente só vai misturar o açúcar, a farinha e o sal e derreter o chocolate com manteiga em banho-maria. Que aí vai ficar... Não sei se vai ficar gostoso. Eu sou fã de brownie, então eu aceitaria até se fosse assim. Mas aí vai de cada um, né? E aqui tá basicamente o HTML do site. Quando você inspeciona, só pra vocês terem uma ideia dessas divzinhas que eu fiz. A div maior de fora, rosa, vai ser essa, que engloba tudo. E aí, como não tá estilizada, vocês não estão vendo agora que ela tá englobando tudo, nem nada. Mas aí vai ter outra div dentro dessa, que vai ser a div que engloba as coisas do meio. Vai ter o título. Depois disso vai ter a div com um link. Nossa, eu não coloquei o link. Ah, eu esqueci de botar o nome. Por favor, não façam isso. Link. Agora vai aparecer o link. E cadê? A próxima div é a div só com os ingredientes. E a outra só com o modo de preparo. Então é basicamente para isso que servem as caixinhas. Se você ver, vai estar tudo organizado e bem dividido. E agora é só estilizar. Tem mais algo para falar ou agora não? Tá, Gabriel, vou parar de compartilhar. Mas antes de eu parar de compartilhar, calma, eu quero saber. Alguém tem uma dúvida, pergunta, sugestão, qualquer coisa? Não? Tá certo. Então pode ir, Gabi. Parei de compartilhar. Beleza. Vou compartilhar a tela inteira aqui. Quando vocês já estiverem vendo a tela, aí vocês dão um aviso aí. Estamos vendo. Tô vendo. Beleza. Então, a gente agora vai estar falando um pouquinho para vocês sobre o CSS,
que é uma sigla, que eu não lembro direito qual o acrônimo dessa sigla direitinho, mas se eu não me engano significa alguma coisa em cascata, estilo em cascata. Ele é utilizado para estar, tipo, a gente estilizando tudo isso que a Sofia fez agora, o HTML. Enquanto o HTML está mais focado em fazer a estrutura do site, colocar os elementos que vão conter naquele site, o CSS ele está ligado na parte visual, em deixar o site mais bonito. E é meio que a decoração da página. E no CSS a gente pode fazer muita coisa mesmo. A gente pode alterar a cor de fundo, alterar a cor do texto, fonte, espaçamento, a ordem que os elementos estão sendo apresentados na tela. Então, tipo, o CSS é o local onde a gente está colocando nossa criatividade para estar deixando aquele site mais apresentável para o usuário que vai utilizar ele. Mas então, por que o CSS existe? A chave de tudo é porque o HTML ele não foi criado para estilizar texto, sabe? Ele foi criado exclusivamente para linguagem de marcação e foi designado apenas para estar estruturando páginas e traria muitos problemas se adicionassem elementos, tags que fizessem com que ele tivesse a função de estilização também. Como ocorreu? Eles tentaram colocar no passado uma tag chamada font, se eu não me engano, e aí essa tag servia para estar estilizando cor, tamanho. E agora imagine, tipo, todas as tags HTML de um código. E para cada tag HTML você tem que englobar essa tag com outra tag por fora, chamada fonte, só para estilizar aquilo, tipo, um por um. Ia ser algo muito absurdo, porque aquilo ia demandar muito tempo do programador para estar fazendo isso. E também porque, tipo, o código ia ficar enorme e, de certa forma, meio que ilegível, sabe? Então, não foi vantajoso pro HTML ele ter essa função de fazer estilização. Então, foi muito mais bacana criar uma linguagem de estilização, que não é linguagem de programação, é uma linguagem de estilização, para estar organizando e deixando mais bonito aquilo que estava sendo colocado na página. E por fim, é algo que também vale a pena ser mencionado, que assim como o HTML, o CSS ele foi criado utilizando como referência o inglês. Então as palavras reservadas do CSS são palavras em inglês e de certa forma elas são bastante intuitivas. Então é muito mais fácil da gente estar memorizando aquilo. E tipo, é muito comum na real, acredito que nenhum programador sabe todas as propriedades CSS de cor. Porque, tipo, são muitas mesmo. Então, tipo, não se preocupem em estar decorando tudo que está sendo feito agora. Enfim, é bem de boas, porque a gente fica pesquisando o tempo todo, como a Sofia até falou agora há pouco. Mas, enfim, vamos ver agora como é que seria um site sem CSS, para vocês conseguirem estar notando a importância do CSS numa página. Eu vou entrar aqui no site da Nubank. Eu acho que eu estou compartilhando a tela inteira. E aí eu vou utilizar uma extensão chamada Web Developer. E essa extensão ela permite que a gente desabilite todo o CSS de uma página. Tipo, se essa página tivesse apenas o HTML, o site da Nubank seria assim. Tipo, bem ruim. Com as imagens enormes, as coisas, tipo, sem estilização nenhuma, atendendo nada ao UX. Tipo, ia ficar bem confuso mesmo. E o do G1, por exemplo, deixa eu ativar a extensão aqui de novo. Ele ia ficar, tipo, super complicado, sabe? Enfim, não ia dar para quase ninguém utilizar, porque ia ser bem feio e bem difícil do usuário estar navegando nesse site. Então, tipo, só por isso a gente consegue ver a importância do CSS para a gente estar criando uma página. Mas enfim. Beleza. Então, como é que a gente faz para estar conectando o CSS com HTML? A gente viu que Sofia ela colocou várias tags HTML naquele código que ela estava fazendo. E agora a gente precisa com que as coisas que ela estava colocando lá, elas sejam identificadas pelo CSS e que a partir disso, dessa identificação, a gente consiga alterar essa coisa em específico. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é atrelar o código HTML ao código CSS e está criando classes e IDs para aqueles elementos. Vamos por partes.
Sofia, tu tens como mandar o código HTML pra mim, porque, tipo, eu não sei se tu percebeu, mas eu caí no meio da apresentação, que quando tu tava fazendo, e aí eu saí do LiveShare. Então, tem como tu mandar pra mim? Mandei Legal. pelo Discord. Né? Beleza. Vou parar de transmitir aqui rapidinho, só pra pegar esse código. Um minuto. Deixa eu copiar. Eu vou colar. Amiga, acho que foi incompleto. O que faltou? Vê. Não achei. Vou compartilhar de volta a tela. Carregando. Esse aqui, na real. Que deu um bug. Enfim. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu apagar. Pronto, acho que agora desbugou. Beleza. Como é que a gente faz para estar conectando o nosso CSS ao HTML? O primeiro de tudo, a gente tem que criar um arquivo CSS, e aí eu vou denominar ele de style.css, e a gente comunica aqui na nossa página que a gente vai estar utilizando um CSS dentro desse HTML. Então a gente coloca aqui uma tag dentro da cabeça, dentro do head, uma tag chamada link, e aí a gente utiliza uma propriedade, um parâmetro ref, coloca aqui style sheet, geralmente já vem isso aqui, então não se preocupem muito com isso. E aqui a gente coloca o href style.css. Aqui eu acho que na verdade é rl e não rel. Pronto. E aqui eu fecho a tag. Então acho que por aqui já vai. Então chegou a hora da gente estar colocando classes e IDs nos nossos elementos. Rapidão. Pessoal, Oi. vocês estão conseguindo ver a tela? Ele ia falar. Não, tá carregando. Pra mim também tá carregando. Beleza, deixa eu compartilhar de novo. Tô conseguindo ver agora? Agora sim. Foi. Beleza, então eu vou repetir aqui o processo para não ficar tão confuso. Como é que a gente faz para estar conectando o HTML ao CSS? Primeiro de tudo, a gente vai criar um arquivo chamado style.css, que esse aqui vai ser onde a gente está fazendo o nosso CSS, a estilização da página, e a gente precisa referenciar esse arquivo dentro do nosso HTML. Então, primeiro a gente tem que vir aqui na head, na cabeça do HTML, e dentro da tag link, a gente coloca esses parâmetros aqui, rel, style sheet e href style.css. Não se preocupem muito com isso, porque geralmente já tem atalhos que já deixam isso aqui completinho para você, então não precisa se preocupar, mas qualquer coisa é só pesquisar na internet, que é super simples de encontrar isso aqui, então não precisa decorar isso aqui agora não. E aí a gente agora precisa estar adicionando classes e IDs a esses elementos. O que são classes e IDs? Como até eu já tinha falado antes, classes e IDs são forma de estar referenciando elementos HTML. E qual a diferença? Os dois são coisas para a gente estar dando identidade a um elemento. Só que o ID, ele é recomendado para quando esse elemento existe apenas uma vez dentro da tela. Algo único. Enquanto a classe, ela é mais utilizada para elementos que se repetem dentro da tela. Então, por exemplo, deixa eu abrir aqui, vou dar um exemplo. Esse card aqui, que vai ter os ingredientes, e esse card que tem o modo de preparo. Vocês notem que esses cards eles são super semelhantes. Tipo, o fundo é igual, a cor do título é igual, a posição é igual. Então, tipo, só muda o conteúdo, sabe? Só muda o texto. Só que a estilização dos dois é igual. Então, eu poderia estar atribuindo o nome de uma mesma classe para os dois e apenas escrever uma vez lá no meu código CSS, e isso estaria me poupando retrabalho. Enquanto, por exemplo, aqui a imagem do Brownie, ela só se repete uma vez. Então, a gente poderia estar atribuindo um ID a ela. Mas, enfim, isso é algo mais conceitual. Então, só falei assim para vocês estarem um pouco mais cientes. Então, por exemplo, o título também só se repete uma vez, então eu vou colocar aqui ID,
Ó, eu coloco dentro da primeira tag, sabe? Tem aqui a tag H1, e aí eu pego o primeiro... logo depois do nome H1, aí eu coloco ID, e aí eu posso colocar o nome do ID, eu vou colocar título, página. Aqui na div do Brownie, eu vou colocar classe. Eu vou colocar container foto. Aqui no dos ingredientes, eu vou colocar uma classe chamada card. E como eu tinha falado, como a estilização é a mesma, então eu vou colocar a mesma classe para 2 elementos diferentes. Porque, como eu tinha mostrado, os cards são iguais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para estar referenciando agora. Qualquer coisa eu volto depois. Beleza. Primeira coisa que a gente tem que fazer no CSS, uma coisa que é muito legal, é primeiro a gente estar colocando umas propriedades padrões. Porque o Chrome, o Mozilla, alguns navegadores, eles, quando a gente cria uma página, eles meio que, de certa forma, vêm com alguns CSS padrão, que adiciona uma borda assim, no canto da página, e isso não é legal. A gente quer que tipo, a nossa página venha zerada. Então a gente pode abrir aqui tipo esqueci o nome desse símbolo, um asterisco, lembrei. Um asterisco, espaço, abre chaves, e dentro das chaves a gente coloca a propriedade margem 0 e a propriedade padding 0. Eu sempre recomendo vocês começarem o site de vocês sempre colocando isso aqui, porque já faz com que a página de vocês venha zerada, sabe? Beleza. Isso aqui é só tipo uma estilização geral. Vamos olhar aqui no site. Primeira coisa que a gente tem que fazer é posicionar todos os elementos no centro. Deixa eu só abrir aqui para vocês verem como é que tá ficando a página. Vocês estão vendo aqui minha página, a minha pasta, não julguem. Acho que não consigo abrir assim não. Deixa eu carregar. Sim, meu computador está um pouco lento. Beleza, ela tá assim. Aí a gente quer que todos esses elementos eles venham para o centro da página. Então, primeira coisa, eu vou encontrar a div que referencia todos os elementos. Que é, acho que é essa aqui. Então, essa div, eu vou colocar um ID para ela e vou chamar de caixa global. E aí eu referencio assim. Quando é classe, eu boto ponto, o nome da classe, no caso caixa global. Abro chaves e aqui dentro eu começo a colocar as propriedades. A primeira propriedade que eu vou estar colocando é a propriedade display e eu vou adicionar que ela vai ter um display flex. E a propriedade justify content center. Não se preocupe, eu vou explicar isso aqui. E a items center. É só para mostrar como é que eu referencio. Ué, não foi? Deixa eu ver se está referenciado direito. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu botar href style. Deixa eu botar assim, barra main css. Pra ver se vai. Acho que não foi. Amigo. Eu acho que talvez. Acho que a referência é errada. Eu acho que fala. A div de fora, ela não tá com um tamanho grande. E aí ele tá no meio de acordo com a div de fora, que tá do mesmo tamanho que a div, entendeu? Beleza, é verdade. Então deixa eu setar primeiro uma largura e uma altura para essa div aqui, que tá englobando tudo, que é essa caixa global. Eu só troquei aqui, tirei dessa e botei aqui. E aí, como é ID, a gente coloca hashtag e não ponto, que o ponto é só para classe. Então, o width eu vou colocar 100 VW, que é para ele pegar toda a largura da tela. E de altura eu vou colocar 100 VH, que é para ele pegar toda... Enfim, a gente não vai ver uma diferença agora, mas, por exemplo, se eu colocar agora o display flex, eu acho que talvez funcione. Justify content center, align items center. Deixa eu ver. Ainda não foi. Deixa eu ver aqui, inspecionar a página.
Beleza. Acho que foi. É porque ela tá, tipo... A gente não tá conseguindo visualizar agora, mas elas estão aqui. Beleza. Mas o que é isso que eu acabei de falar, de display, flex e justify content, enfim. Isso se chama Flexbox. O Flexbox, ele é uma propriedade do CSS, e essa propriedade, ela meio que organiza os elementos na tela. Então, por exemplo, o Flexbox é como se a gente dissesse o seguinte: a gente pegasse uma div, que é essa parte roxinha, esse container, e a gente conseguisse brincar com a posição dos elementos que vão estar dentro. Então, e ele funciona, a Flexbox, ele sempre funciona de uma forma unidimensional. Como assim? Fica um ao lado da outra e a de coluna fica uma embaixo da outra. E tem também as formas reversas disso, que é row reverse e column reverse. Mas enfim, eu vou mostrar direitinho. E aqui é só tipo um apanhado para a gente estar utilizando de base na hora de estar personalizando aquele CSS. Que é, lembra que eu falei, tipo, eu utilizei Justify Content e Align Items? É como se eu estivesse dizendo o seguinte: Justify Content, ele trabalha com horizontal. Ou seja, eu sempre pego como padrão o eixo X. Então, por exemplo, como eu coloquei Justify Content Center, ele, a partir do eixo X, ele vai estar alinhado ao centro. E Align Items, ele pega o eixo Y, o vertical. Então, se eu colocar Align Item Center, ele vai, além de, tipo, eu ter colocado o Justify Content Center, além de ele estar centralizado de acordo com o eixo X, ele vai estar centralizado de acordo com o eixo Y. Então, basicamente, se eu colocar os dois center, então quer dizer que eu vou conseguir colocar o elemento exatamente no centro da página. Mas enfim, e aqui a gente tem uma brincadeirinha, que é um joguinho bem famoso, que é o Flexbox Frog, e ele ajuda mais ou menos a gente a estar entendendo como é que funciona o Display Flex. Então, para a gente estar colocando Display Flex, é só literalmente a gente colocar Display, Flex, e aí dentro daqui a gente começa a brincar como é que vai ser a disposição dos elementos. Por exemplo, aqui eu quero colocar o sapo até chegar aqui nessa parreira, nessa folha. Enfim, aí como eu falei que o Justify Content, ele trabalha com o eixo horizontal, tipo daqui para cá, então eu vou mexer nele. Então eu vou estar colocando aqui Justify Content, dois pontos. E aí aqui a gente tem as opções de tudo que eu posso estar colocando no Justify Content. Por exemplo, eu tinha mostrado para vocês o Center. Se eu colocar Justify Content Center, ele vai alinhar o sapinho ao centro. Só que ele ainda não chegou aqui na folha. Eu preciso encontrar qual é a propriedade que faça com que o sapo chegue até a folha. No caso, a gente tem o Flex Start, que é justamente onde ele está. Flex Start. Então o sapo ele não se move. Tem o Center, que é aquele que eu mostrei. Tem esses outros aqui, Space Between e Space Around. Só que o que eu quero agora é o Flex End. Ou seja, de acordo com o meu eixo X, eu quero que o sapo fique no final da div. Então, a partir disso, eu consegui posicionar ele aqui na folha. Outra propriedade que a gente tem na verdade, é a mesma aqui ainda, Justify Content. E aqui a gente pode estar utilizando o Center que eu falei para vocês, que é literalmente só colocar os dois no meio. Enfim, deixa eu achar aqui um exemplo de Align Items. Beleza, como eu tinha falado, o Align Items ele está relacionado ao eixo Y. Então a gente sempre leva como consideração de cima para baixo ou de baixo para cima. E aqui eu quero levar esse sapo até essas folhas que estão aqui embaixo. Então a gente usa Align Items. E aí Flex Start, onde eles estão agora. Center é para eles virem para cá. E da mesma forma como a gente fez o Justify Content, é só a gente utilizar Flex End. Que aí eles vão vir aqui para baixo e eles vão estar todos posicionados. Se por acaso, por exemplo, quero colocar esse sapo no centro da tela. Então a gente pode estar combinando tanto o Content quanto lá itens. Eu alinhei ele aqui de acordo com o eixo X e posso alinhar também de acordo com o eixo Y. E aí eu consegui posicionar o sapo no meio da nossa div.
Enfim, o Display Flex é meio que pra gente estar trabalhando isso. E aí eu queria saber se vocês querem, tipo, uns 5 minutinhos pra estarem, tipo, tentando alguns desses níveis mais básicos. E aí depois de 5 minutinhos a gente volta pra estar estilizando aquela página do Browning. O que é que vocês acham? Eu acho uma boa. Ou vocês querem? Beleza, eu vou mandar aqui no Random Treinamentos o link. E aí vocês podem estar, tipo, jogando aqui por uns 5 minutinhos as primeiras fases. E aí quando a gente voltar, a gente vai estar aplicando isso direto lá na página do Brownie, beleza? Peraí, antes que tu vá, tu pode falar se poderia usar a telemargem para fazer a mesma função? Tipo, margem left ou right para chegar na posição que tu quer? Dá sim, tipo, não nesse joguinho, mas tipo, no caso, numa página, dá pra gente chegar até essa posição. Só que imagina o seguinte, tu vai ter sempre como referência o tamanho da tua tela. Então, tipo, se tu colocar, tipo, margem 100 pixels, e aí o sapo, vamos usar o sapo como referência, ele se afastar 100 pixels da esquerda, ele vai sempre se referenciar de acordo com a tua tela. Imagina, então, uma tela bem grande, se tu colocar 100 pixels. Pode ser com que a folha, ela esteja muito mais longe do que na tua tela, sabe? Então é muito mais legal a gente usar o Display Flex do que o Margin, porque o Margin ele sempre utiliza como referência, tipo, a tua tela, vamos dizer assim. Se for uma tela muito grande e essa folha estiver centralizada no meio, tu vai precisar provavelmente de muito mais pixels para tá chegando o sapo ao local onde é que tu quer. Então é bem melhor tu estar utilizando o Display Flex. Deu para entender? Tá, valeu, valeu. Beleza, eu mandei aqui no random. E aí a gente vou dar uns 5 minutinhos e daqui, tipo, um e não, 2 em 1 a gente volta pra tá continuando. Inclusive, Breno, se tu conseguir colocar, tipo, um lo-fizinho enquanto tá esses 5 minutinhos, seria bacana. Vou compartilhar aqui, depois eu volto.
E aí, pessoal, quanto vocês conseguiram? Quantos níveis? Se eu conseguir 7, porque eu fiquei batalhando até agora nele. Vai ficando mais difícil, né? Eu fui até o Alguém 5, conseguiu terminar o 24, velho? 24. Por favor, velho. Eu preciso, mano. Eu tô travado, velho. Ok, vou compartilhar a tela de novo. Tá, então, esse joguinho do Flexbox Frog, ele é bem bacana pra gente estar treinando mesmo o Flexbox. E, tipo, eu não vou testar aqui todos os níveis e tal, porque senão vai demorar, tipo, muito o treinamento e eu não quero estender muito ele, porque daqui a pouco já vai estar terminando o horário. Mas é só pra gente ter uma base pra estar criando agora o site do Brownie. Mas enfim, eu não lembro o que foi que perguntou agora há pouco sobre poder usar margem, e aí eu vou dar um exemplo do porquê não é bacana usar margem para estar centralizando esse conteúdo aqui no meio. Vamos supor que aqui eu referenciei a div, que está todo esse conteúdo, tá? Eu coloquei como caixa elementos, e eu coloquei aqui a classe, e aí vamos supor que eu coloco aqui margem left, que é a propriedade de qual a distância que eu quero que seja dada a partir da esquerda. E aí vamos supor que eu coloque 400 pixels de margem left. Ó, teoricamente, para minha tela, tá alinhado. Só que imagina se a gente pegar uma tela de 1700 e poucos pixels. Olha o tanto de espaço que tá sobrando aqui. Tipo, com certeza não tá alinhado, sabe? Não tá no centro. Então, tipo, não é bacana a gente tá utilizando margem para tá alinhando elementos, principalmente se for em centro de página. Então, sempre bom a gente tá utilizando o Display Flex. E aí, tipo, como a gente teve esse testezinho agora com o Flexbox, o FlexFrog, eu queria saber se vocês têm alguma dica do que eu posso estar utilizando aqui dentro para a gente estar conseguindo alinhar esse Brownie. Deixa eu só salvar aqui. Esses elementos aqui no centro da página. Quais propriedades eu posso estar jogando aqui? Alguém quer sugerir? Tipo, a gente pode começar com Display Flex, O Justify mas dentro do Display Flex. Center, o Justify Content Center. Vamos ver, Justify Content Center. E... beleza, funcionou. Não se preocupem com isso aqui. Isso aqui tem a ver com outra tag, com outra propriedade, que é Flex Direction. Lembra que eu falei que o Flexbox, ele trabalha tanto tipo em linha, um elemento ao lado do outro, quanto em coluna? É porque quando a gente coloca Display Flex, ele por padrão, ele já vem em linha. Então se a gente quiser colocar um elemento embaixo do outro, a gente coloca Flex Direction, column. E aí a gente vai conseguir colocar todos os elementos um embaixo do outro. E aqui Display Flex, Flex Direction Column. E aí quando a gente coloca column, inverte tudo ao contrário. Tipo, lembra que eu falei que normalmente, aí quando a gente está falando Justify Content, a gente pensa no eixo X. Quando a gente está em column, para Justify Content, ele vai estar representando o eixo Y. Enquanto agora o Align Items, ele vai estar representando o eixo X. Então a gente só colocar, tipo, o Align Items no caso do Justify Content, ó, no lugar. E aí a gente vai conseguir alinhar aqui no meio. Deu para sacar isso da inversão? É que tipo, o Display Flex, ele vem por padrão em linha. Se a gente quiser que um elemento fique embaixo do outro, a gente tem que colocar ele Flex Direction como column. Só que isso tem um porém, que inverte para onde o Align Items e o Justify Content está direcionando. Enquanto o Align Items em coluna, ele se referencia ao eixo Y. Em coluna, ele se referencia ao eixo X. Em linha, ele se referencia ao eixo Y. Enquanto o Justify Content em linha, ele se referencia ao eixo X, em coluna, ele se referencia ao eixo Y. Enfim, inverte.
Eu não vou estar falando muito para não confundir vocês. Beleza, a gente conseguiu colocar um elemento aqui, um embaixo do outro. E aí, olhando aqui o exemplo que a gente tem meio que uma distância de cada elemento, sabe? Tipo, do título a gente tem uma distância para o Brownie, do Brownie a gente tem uma distância para o card, e do card a gente tem uma distância para o outro card. Então a gente pode adicionar outra propriedade que é gap, que é tipo para a gente estar colocando distâncias entre esses elementos. E aí a gente pode escolher qual a distância que a gente quer. No caso eu vou colocar um gap aqui pequeno de 10 pixels. Eu não sei se vocês conseguiram notar, deixa eu botar um do lado do outro. Aqui. Vou atualizar. Ó, sem o gap, mas eu colocando o gap, deixa eu botar um gap maior para anotar mais rápido. Ó, e aí todos os elementos eles ficaram espaçados por 20 pixels, sabe? Beleza. Aí agora a gente pode, deixa eu ver o que a gente pode organizar. Beleza, vamos alterar o tamanho desse brownie, porque aqui está muito grande. Então a gente vai lá no nosso HTML e a gente pode botar uma classe para o brownie. E a gente pode botar classe brownie foto. E aqui a gente pode colocar brownie foto e setar uma altura e uma largura. Largura é width, a propriedade, e aí eu vou colocar, não sei, eu não sou bom de chutar largura e altura. Vou colocar 100 pixels e 100 pixels de altura também. Não, ficou pequeno. Deixa eu aumentar para 300. Um pouco melhor, mas ainda não é essa altura aqui, mas eu não sei qual é a altura que tá. A gente pode inspecionar a página para descobrir. Ó. Ela fica como 30 VH. Ela utiliza outra propriedade, que é pegar a largura da página. No caso, ele usa 30 VH. Que é parecido, tipo, eu quero 3 décimos da página. Esse 30 VH é meio que isso, eu quero 3 décimos da página. E aí ele ficou muito espremido. Eu vou deixar desse jeito que estava antes, 300 pixels mesmo. Beleza. Outra coisa que a gente pode estar estilizando são os cards. Notem que os cards eles têm um background aqui de fundo e uma largura. Então deixa eu ver qual a largura que ele está aqui. Acho que não tem, a gente não setou a largura direto. Tá, mas beleza. Eu vou adicionar um background color nele. Ó, card, a gente já referenciou. E aqui eu vou utilizar card, que é o nome da classe. E eu venho background color, que é pra gente estar alterando a cor de fundo do nosso card. Deixa eu colocar blue e violet por enquanto. Ó, a gente alterou tudo que tá aqui. Enfim, essa div, ela agora tá representada por essa cor. E eu quero achar a mesma cor. Sofia, tu tem a mesma cor que a gente utilizou aqui? Nessa parte aqui? Ou isso é uma imagem? Isso era uma imagem, eu tenho impressão. Se tu Tu tens ela? Não. Mas eu acho que tem aqui. Tem aqui. Aqui, ó. Beleza. Massa. Tem como a gente colocar de fundo de uma div uma imagem. E aí a gente pode utilizar a propriedade background image. E a gente bota background image, 2 pontos URL, abre parênteses e aqui dentro a gente coloca o URL. Deixa eu ver se agora foi. Eu tenho a impressão que foi, só que tá muito claro. Deixa eu alterar a cor de fundo, que a cor de fundo aqui é rosa. Ó, a cor de fundo é rosa. Então posso vir direto no body. E colocar background color. Deixa eu ver um rosa. Esse dark salmon acho que tá bom. Calma. Deixa eu botar na div, na real. Caixa global. Eu vou tirar o by. Ué, porque não foi? Deixa eu ver isso aqui. Beleza. Deixa eu botar no body também. Beleza. Eu coloquei essa cor aqui porque eu não lembro qual é a cor desse fundo aqui. Tem aqui.
Tô perdendo tempo. Ó, beleza. Tá na cor que tava lá antes. E aí, deixa eu ver qual coisa a gente falta mais estilizar aqui. A gente precisa... Notem que os elementos, eles estão a certa distância das pontas. Ele não está colado junto com a div. E aí a gente pode estar utilizando outra propriedade que se chama padding. Essa propriedade padding... Eu tirei aqui. Padding. A gente pode estar colocando as distâncias que cada elemento dentro da div vai estar do topo, da direita, de baixo e da esquerda. E aí a gente pode estar colocando aqui. Por exemplo, se eu colocar padding 20 pixels, não sei, estou chutando. Não sei se vocês notaram, mas tipo, ficou distante, sabe? 20 pixels daqui, ficou 20 pixels de cá, 20 pixels desse lado e 20 pixels de baixo. É porque essa cor é muito estranha. Deixa eu colocar uma só para vocês verem, depois eu volto. Cola. Enfim, tá vendo? O padding a gente ficou 20 pixels de distância do topo, 20 pixels de distância da parte direita, 25 pixels de distância do fundo e 20 pixels de distância da esquerda. E aí eu vou deixar a imagem de volta. Beleza. Falta mais uma coisa nesse card, que é uma borda. E eu já tenho aqui pronta, só pra a gente não perder tempo. Consegui adicionar uma borda. E aí agora ficou delimitada a div que a gente está utilizando. Deixa eu ver o que mais. Essa borda, ela não tá reta, tipo as pontas, ela tá arredada. Então tem outra propriedade que a gente pode estar utilizando, que é a border radius. E aí a gente pode setar qual vai ser a curvatura dessa borda. Ó, acho que 10 pixels já é o suficiente. Deixa eu ver o que mais precisa alterar aqui. Deixa eu ver. Acho que o tamanho desse card, né? Note que esse card aqui é certo tamanho, esse card aqui é outro. Então, a gente pode, tipo, delimitar o tamanho desse card grande. Por exemplo, a caixa global. Ao invés de a gente dizer que a gente quer de largura isso tudo, a gente pode dizer que a gente quer de largura 30. Deixa eu botar um display flex aqui. Senta. Tá, acho que não foi. Deixa eu voltar pro jeito que tava. Porque assim de cabeça é meio ruim. Tá, beleza? A gente pode setar um tamanho para esses cards. E aí a gente pode vir aqui na nossa classe card e colocar tipo uma largura. Deixa eu botar em pixels, eu não lembro de qual. Acho que é pequeno, na real. Pequeno. Deixa eu botar 300. Deixa eu botar mais. Beleza. 500. E deixa eu ver mais o que falta alterar. A gente pode também estar alterando a cor desse título. E aqui a gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas é um marrom, não é um preto. E aí a gente pode fazer o seguinte. A gente pode referenciar em formato de cascata, que é justamente o que se significa CSS. E a gente pode dizer, eu quero que você olhe na classe card, e dentro da classe card eu quero que você pegue os H2. Classe card, H2. E aí eu quero que você mude a cor desse H2. E aí deixa eu ver um marrom aqui qualquer, só para mostrar para vocês. Ó, consegui alterar a cor do título. Beleza? Isso seria a mesma coisa de eu fazer isso aqui, ó. Eu colocar classe e colocar aqui título. E ao invés de aqui em card 2, eu colocasse aqui direto título. Ó, continua a mesma coisa, só que tipo, como eu coloquei apenas a classe nesse H2, sumiu desse outro que a gente estava fazendo também.
Então eu acho mais simples a gente colocar, referenciar em cascata. No card eu quero o H2. E aí a gente consegue pegar os dois de uma vez só. E aí deixa eu ver mais o que falta aqui pra gente não perder tempo. Beleza. Esses negócios aqui, eles estão com uma margem. Aí sim, eu acho que é vantagem usar margem, porque tipo, não é alinhamento no centro e é em relação a esse card que tem uma largura fixa. Então, a gente pode pegar esses elementos aqui e dar uma margem da esquerda. E aí a gente referencia. No caso, eu quero o card e eu quero o L. E eu venho aqui, card, o L, margem left. Deixa eu botar 10 pixels. Tá, veio 10 pixels pra cá. Deixa eu botar mais 20 pixels. Veio. Deixa eu botar 30, acho que fica melhor. Beleza. É porque aqui Sofia não colocou o L. Deixa eu botar. Tá. Pronto, agora foi os dois. E o que falta, eu acho, é só... A gente pode também colocar uma margem do ingrediente, do título ingrediente para os elementos. E aí a gente pode botar direto aqui no H2, que é onde a gente altera a cor, e botar margem, bottom. E aí se a gente botar 10 pixels, já vai ter dado uma distância daqui para cá. Enfim, eu acho que no geral tá similar, porque eu não lembro todas as características dos elementos. Mas no geral tá similar a todos os elementos da página. Enfim, vocês têm mais alguma dúvida em relação a como é que a gente pode estar utilizando um site? No geral é meio que a gente ficar descobrindo as tags e colocando, sabe? Não precisa estar decorando todas as tags que existem. Tipo, por exemplo, tudo isso aqui que eu coloquei. É muito fácil a gente estar esquecendo e aí precisar pesquisar no Google qual tag que a gente precisa utilizar para alterar a largura, para a gente colocar uma borda. Mas enfim, mas a lógica é essa. É colocar uma classe, um ID, e aqui no CSS a gente está colocando todos os elementos que aquele classe ID vai receber. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Tu pode explicar a diferença entre margem e gap? Eu não entendi muito. Tipo, parece ser duas Beleza. propriedades bem parecidas, mas por algum motivo tu escolheu usar gap de vez de margem para dar o espaçamento entre a foto e a primeira informação. Isso, beleza. No caso, tipo, eu coloquei o gap, cadê? Na caixa elementos. A caixa elemento é tipo tudo isso aqui que está sendo guardado, sabe? Tudo, por exemplo, o nome Brown, a foto, os cards, tá tudo dentro dessa div chamado caixa elementos. E aí eu coloquei o gap nela. E o que significa? Significa que todos esses elementos que vão estar aqui dentro, eles vão ter esse gap de 20 pixels. Então, por exemplo, do título para a foto do Brownie, eu vou ter 20 pixels de distância. Do Brownie para o card, eu vou ter 20 pixels de distância. Do primeiro card para o segundo card, eu vou ter 20 pixels de distância. Se eu utilizasse margem, não ia rolar isso. Porque, por exemplo, margem bottom, deixa eu botar isso aqui e vou botar tipo 100 pixels. Como isso aqui é a div que compõe todos os elementos, isso alteraria tipo tudo, tá vendo? Não sei se tu notou, mas tipo, tudo foi para cima. A div inteira, ela foi alterada pelo margem. Eu escolhi gap porque ele altera não a div, e sim os elementos que estão dentro dela. Então, todos os elementos que estão dentro dela vão ter uma distância de 20 pixels. Deu para entender? Mas se tu determinasse todos os espaços da margem, tanto top quanto o bot, tu acha que não ficaria com a mesma impressão, mesmo assim? Não ficaria porque, por exemplo, ó, vou botar aqui de volta. Tá, margem, e vou colocar, tá 10 pixels em tudo, tá? Que, pra quem não precisa nem fazer isso, é só colocar direto aqui. Ó. Tipo, é porque não dá, vocês não vão conseguir visualizar direito, mas é como se, tipo,
essa div aqui inteira, tipo, todos os elementos da tela, até uma distância daqui para cima de 10, daqui para o lado de 10, daqui para baixo de 10 e daqui para esse outro lado de 10. E eu não quero isso. Eu quero que os elementos eles fiquem espaçados um do outro. Tipo, eu quero separar esse card que estão colados. Então, para isso, eu ia precisar, se quisesse usar a margem, eu ia precisar ir no elemento, tipo no card, por exemplo, card, e tá colocando aqui margem, bottom, e aí botar 20 pixels. Ó, aí sim eu ia conseguir separar um do outro. Só que, tipo, não é. Isso dá mais trabalho, tipo, eu precisar estar colocando margem no título, margem na foto, margem no card, margem no outro card. Isso dá trabalho. Então é muito mais vantajoso eu utilizar gap, porque ele vai pegar todos os elementos que está dentro dessa div. Eu vou até pintar a div aqui para vocês verem. Deixa eu mudar para ficar mais claro de notar. Ground color. Vou botar essa cor aqui. Ó. Beleza. Ficou mais fácil agora de notar. Tipo, essa parte rosa, todos os elementos dessa parte rosa vão estar separados por 20 pixels. Foi por isso que eu coloquei o gap. Se eu fosse usar margem e quisesse essa distância de cada elemento, eu ia precisar vir no título e colocar: ah, quero uma margem para baixo de 20 pixels. Aí eu coloco. Vou na foto e coloco também 20 pixels. Vou no primeiro card e coloco lá 20 pixels. Vou no segundo card lá e coloco 20 pixels. Então, tipo, para que colocar em cada um se eu posso colocar na div e dizer, ó, div faça com que todos os elementos que estão dentro de você tenham a distância de 20 pixels. É mais vantajoso, sabe? Por isso que funciona melhor com gap. Sacou? Agora ficou mais explicado. Valeu. Beleza. Alguém tem mais a outra dúvida? Sofia, tu tem alguma coisa para complementar que tu acha que é importante? Não, eu acho que você explicou muito bem, Gabriela. Assim, se alguém tiver uma dúvida, pode falar, mas do meu lado eu não tenho nada a acrescentar, não. E aí, depois a gente vai estar passando para vocês uns links de lá. Eu acredito que tem um canal de conteúdos de dev, ou conteúdos gerais. E a gente pode estar compartilhando alguns sites que tem tipo, todas as tags HTML, que tem todas as propriedades CSS. Mas enfim, o nosso intuito hoje é só mostrar como é que se utiliza, sabe? E não tá decorando essas tags. Essas tags é meio que tipo, você sabe, vocês têm que ir pesquisar e ir atrás. Mas como é que se utiliza assim no geral, tipo, de estar referenciando uma classe, um ID, de como conecta os dois arquivos. Esse foi o nosso objetivo hoje. Mas assim, fiquem à vontade, vocês têm alguma dúvida, porque no geral eu acredito que seja isso que a gente tem a apresentar. Vocês vão liberar isso no GitHub? Seria interessante, porque se alguém tivesse alguma dúvida depois, poderia ir lá e dar uma revisada. Beleza, boa ideia. A gente pode estar upando lá no GitHub e passando o link para vocês do repositório. É isso, Sofia? Nada. Tudo certo? Tudo certo. Ninguém quer falar mais nada, tirar dúvida. Mandaram aqui uma dúvida para tu, Sofia. Tá. Eu tenho uma dúvida. Geralmente em vagas de UX pedem que o designer tenha noções básicas de HTML e CSS. Essas noções básicas seriam saber o que é HTML, o que é um parallax e como é feito. Entender como aplicar estilos no CSS e coisas do tipo. Então, algum designer quer falar? Tipo, fale, Brenda. Oi, então, pelas vagas que eu já vi, tem esse entendimento básico, seria não só ter entendimento disso, do que é parallax, mas saber fazer uma estrutura básica de um HTML usando CSS para, por exemplo, a gente faz um protótipo lá de web e acredito que esse conhecimento básico seria só para a gente tentar estruturar o que é que a gente está prototipando, o que é que a gente está fazendo. Mas eu acho que varia bastante de vaga em vaga, porque vai ter vaga que esse conhecimento básico não é o básico assim, né? Como a gente sabe. Mas eu acho que cabe muito do que tu for fazer. Exatamente, Brenda. E só uma coisa que tu falou é quando o XY Designer ele faz uso de bibliotecas e design systems
é interessante ele ter conhecimento básico em HTML e CSS, meio que para estruturar os componentes e ver as possibilidades do que dá para fazer, sabe? Tanto na interface quanto em questão do código. E até falando do ponto de vista de um desenvolvedor, é muito mais bacana quando tipo, o designer ele já tem certa noção do HTML e CSS para ele ter um pouco mais de autonomia de tipo, ó, isso aqui é possível e vai ser de boas para o dev estar codando isso depois. Então, ter essa noção, assim, de pelo menos saber estruturar o site, eu acho que é bacana e ajuda em todo o processo, tanto de concepção quanto de desenvolvimento. Boa, o que o Gabriel falou foi bom. Eu não sei se tu entendeu direito o conceito de div, que é aquelas caixinhas. Eu acho que quando o design tem essa visão certinha e ele consegue ver, separa por caixas e como eu posso separar essas caixas para deixar, tipo, até mais fácil para o dev em si, mais visível, isso ajuda muito. Por isso que é muito importante esses conhecimentos multidisciplinares, muitas vezes, sabe? Muito massa o treinamento, Mais gente. alguma Valeu. dúvida? Obrigado, pessoal. Vou descompartilhar a tela aqui. Qualquer feedback, procurem a gente, por favor, pra gente estar melhorando. Enfim, Sofia, tu quer falar alguma coisa? Fica à vontade. Não, eu só ia agradecer a todo mundo que ficou até aqui. Se quiserem ligar as câmeras pra gente dar um oi. E vou até ligar a minha também. Olá, gente. Agradecer vocês por estarem aqui, o treinamento. Vão ter mais treinamentos dessa trilha do Dev, se vocês quiserem vir. E vão ter outros treinamentos, vários, que são muito bons. Então, obrigada, gente. E é isso, o treinamento. Quer falar mais algo, Gabriel, ou qualquer outra pessoa? Te agradecer pela presença. Valeu, gente. E fiquem atentos que vão ter outros treinamentos da trilha de Dev. Eu acredito que o próximo treinamento é de GitHub, que é muito importante. Tipo, a gente utiliza GitHub para tudo. E depois vai ter JavaScript, React. Então fiquem atentos porque vão ser muito importantes para a formação dessa trilha de vocês. Treinamentos de design também vão ser massa. Isso, boa. É isso, pessoal. Obrigado. Obrigada, gente. Obrigada, Celso. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau.